Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda o telefone que fica à sua disposição é São Paulo 1150526622. Participando desta edição, engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Prazer tê-lo aqui, Luiz Alberto. Muito obrigado pela oportunidade. E construção civil agora está em moda, quando o desemprego já está chegando em quase 10%. Nós vamos precisar demais de aquecer inicialmente a construção civil. Você é presidente da APEMEC. A APEMEC é a pequena e média empresa de construção civil do Estado de São Paulo, está pronta para contribuir, está esperando a reinício da máquina, está com todo o gás. Vamos começar as... É o setor que mais emprega? É o setor que mais emprega, é a construção Vou acrescentar, civil, sem qualificação? Nenhuma. Sem qualificação. A qualificação da construção civil é você chegar até a porta da obra. A qualificação de qualquer outra indústria tem que ter alguma, né? No torno, etc, etc. Senão termina cortando o dedo. E no caso da construção civil, não. Você tem nenhuma qualificação e é empregado imediatamente. Ricardo Montoro, economista. Prazer tê-lo aqui, Montoro. Prazer, Zancopé, voltar aqui a esse programa que eu tenho tanto carinho. Estamos aqui à disposição para discutir os problemas da cidade. Vereador em São Paulo, deputado, por que se Vereador afasta? 2 vezes, Sim. Deputado uma vez. Agora eu acho que a missão... Por que se afasta da política? Não me afasto, não. Eu permaneço na política, mas pretendo não disputar mais eleitoralmente, né? É uma missão muito difícil, eu acho que cabem aos jovens substituir. Também conosco o médico Dr. Evilásio Farias. Dr. Evilásio, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zacopé, mais uma vez voltando ao Gente que Fala. Há bastante tempo. Há bastante tempo. Quero saudar aqui o público que nos ouve, o público que nos assiste, e saudar também os meus pares debatedores, o Luiz Augusto, que há muito tempo eu não vejo, o doutor Estélio da Cunha, especialista em energia, e o meu amigo Ricardo Montoro, que sempre que eu vejo, me recordo aqui um dos homens mais brilhantes da história política desse país, em quem eu sempre tentei me espelhar. André Franco Montoro, seu pai. Lhe agradeço muito. Eu anunciei como doutor Evilásio, então o senhor esteve ausente do programa durante muito tempo por conta dos mandatos em Taboão da Serra. Quando deputado, vinha com muita frequência, assumiu, se distanciou. É verdade. Talvez prefeito trabalhe mais do que deputado, né? Não é verdade. Não que deputado não trabalhe muito. Só para te dar um exemplo, uma vez eu estive no programa com Aldo Rebelo. Sim. E ele falava, olha, deputado trabalha mais do que vocês imaginam. E é verdade. Eu vou te dar aqui um exemplo. Nós ficamos lá terça, quarta e quinta em Brasília, obrigatoriamente. Isso não quer dizer que de sexta a segunda você não tem o que fazer. Pelo contrário, você escala esse Estado, não é? Atendendo a todo tipo de demanda e de todas as pessoas. Lá em Brasília, eu pedi para a minha assessoria pegar os 3 jornais que eu assinava, né, 2 de São Paulo e 1 de Brasília, e fazia um clipe, muitas vezes, para ler na volta no avião, de Brasília a São Paulo, porque nos 3 dias que estava em Brasília, às vezes não dava para ler sequer um jornal. São muitas as demandas advindas aos deputados de todos os cantos do Brasil, de todas as instituições e de todos os segmentos, e você tem que dar atenção. Prazer em tê-lo aqui, professor Estélio da Cunha. Obrigado por convidar o seu programa, Zancopé. Estamos sempre aqui prontos para discutir os problemas. Olha, choveu muito forte ontem e os paulistanos, né, os problemas reapareceram. Sempre reaparecem alagamentos, quedas de árvores, falta de energia elétrica, semáforos apagados, acidentes graves. Em um deles, uma árvore causou a morte de uma mulher, ferimento grave em uma menina de 3 anos que chegou a ser dada como morta, mas foi ressuscitada pelos bombeiros. Em Suzano, a queda de um muro também matou um homem. O Montoro, que foi vereador na cidade de São Paulo,
Não tem administração Então, pública que resolva, que se Zancopé, entenda com São Pedro. Pode ser que não tenha tido, mas eu acho possível ter, né? Eu acho que se um prefeito foca, né, no problema das chuvas, não é possível que caia tanta árvore cada vez que chove. A questão do alagamento é um pouco mais complexo, mas, de qualquer maneira, eu acho que um prefeito que se preocupe exatamente com esse problema tem muita condição de melhorar, de mitigar o problema sofrido pela população. Nós temos eleição municipal agora, e esse é um problema eminentemente municipal, né? É importante que a população tenha em mente a questão do lixo, a questão das árvores, são eminentemente municipal. A questão da enchente também é um pouco estadual, né? Porque tem os rios estaduais. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que é uma oportunidade muito boa do eleitor se fixar nesses problemas e cobrar dos candidatos uma solução nesse respeito, nesse sentido. Doutor Evilásio, aquela divisa São Paulo-Tabuão é uma das mais problemáticas. Quando chove aqui, alaga lá de cá, a gente bota a culpa em Tabuão, né? Quando alaga, Tabuão bota a culpa em São Paulo, né? E os políticos põem a culpa em São Pedro, que está mais distante. Exatamente. Na realidade, nós tínhamos ali o rio Pirajussara, que realmente era um grande problema. E foi mitigado a grande maioria das enchentes e suas intensidades por conta de alguns piscinões que foram feitos ao longo do rio. E eu tive a sorte, como falou aqui o Ricardo Montoro, é um tema que eu foquei em Tabuão. Tabuão tem os principais afluentes do rio Pirajussara, que é o principal afluente do rio Pinheiros. São 5 rios. E eu tive a felicidade de ter êxito nos meus projetos e ter a felicidade de ter conseguido os recursos de Brasília, e nós conseguimos canalizar todos os rios de Taboão da Serra. Além disso, segurar várias obras de contenção de encostas, e ao longo dos últimos 10 anos tivemos apenas uma grande enchente agora, nesses últimos 3 ou 4 meses, na confluência do rio Poá com o Pirajussara, perto do piscinão ali, na divisa São Paulo com Taboão, porque, infelizmente, alteraram um pouco o projeto inicial e, no final, não deu vazão. Só tirando este ponto, todos os outros pontos de alagamento e enchente de Taboão da Serra foram extintos, graças a Deus. Eu vou só abrir um parênteses, porque aqui em São Paulo está sendo está em andamento o maior programa de drenagem que já existiu aqui na capital. O prefeito Haddad está fazendo esse programa de drenagem, com verba, inclusive, de convênio com o governo federal. Aliás, os municípios vão partir para isso, porque a nossa Constituição não permite mais que o município arrecade. Ele tem que realmente submeter a verba federal e estadual, nem que ele seja superavitário, como é o município de São Paulo. O município de São Paulo, o que manda, nunca recebeu aproximadamente 60% de volta. Então, esse problema das enchentes, caso venha o governo federal a cumprir a sua concessão e convênio e mandar o dinheiro, que não está acontecendo, o governo federal prendeu o dinheiro por conta exatamente de falta de arrecadação e esse pequeno distúrbio que está acontecendo na parte administrativa de gestão. E quanto às árvores, não tem saída. A árvore, ou você poda ela ao ponto de destruir essa árvore, ou você corta a árvore a partir de uma certa idade. Mas ela, dentro da cidade, ela submete a um regime de poluição, de não companhia para a defesa de grandes ventos, né? Quando ela está dentro de uma floresta, ao lado dela tem um monte de outras árvores que ajudam uma a segurar a outra da pancada do vento. E aí se discute se não houve uma explosão, daquela explosão da nuvem, né, que começa a pesar muito e ela explode completamente e vem aquela pancada de ar frio. Luiz Alberto, você é engenheiro civil, o piscinão é a solução? O doutor Evilásio falou sobre piscinões naquela região. É a única para a impermeabilização do solo, não há outra solução. Por quê? Porque você, com um solo impermeabilizado que nem o de São Paulo, são alguns hectares, são milhões de hectares impermeabilizados, você tem numa precipitação pluviométrica aquilo tudo de uma vez escoando para a parte mais baixa.
não há possibilidade de você canalizar, drenar, ou que os canais naturais e rios suportem isso de uma vez só, absorvam isso de uma vez só, até porque as vias de descida e acesso hoje são ruas, são avenidas, etc., porque você precisou canalizar. Então, eu acredito que a única solução é o piscinão, sem dúvida, porque ele dá um tempo para que, acumulando aquela precipitação inicial, impermeabilizada e escoada imediatamente, consiga dar esse tempo para ir escoando para os canais e rios, normalmente depois com o bombeamento. Então, o piscinão não é a solução, é a única, não existe outra. A outra solução é você diminuir a impermeabilização, como tetos verdes, exigência de solo verde no prédio, né? Você antigamente tinha aquele negócio, você era obrigado a utilizar no que sobrava da planta do prédio ou da casa, no máximo 30% pavimentado. Hoje você está com todos esses prédios e todos pavimentados, porque eles oferecem equipamentos como piscinas, ginástica, sauna, etc., que precisa pavimentar tudo. E aí, então, impermeabilizou mais ainda. Então, você tem que mudar um pouco para parar essa impermeabilização excessiva. As calçadas, antigamente, você tinha uma faixa verde na calçada. Você tinha, na época, há muito tempo atrás, diga-se de passagem, no governo de, se não me engano, Erundina, ela exigia uma pavimentação de calçada intertravada, que é uma pavimentação que dá trabalho, ela fica não nivelada com o tempo, porque ela vai cedendo, mas ela é permeável, quer dizer, diminui a quantidade de impermeabilização. Então, eu acho que as soluções de aumentar a quantidade de área permeável em tetos verdes, áreas verdes do resto da planta, da casa ou do prédio, e nas calçadas, daria um auxílio a essa drenagem instantânea, essa mega impermeabilização. A outra é suportar viver numa cidade de 12 milhões de habitantes e em volta dela mais 18 milhões. Quer dizer, não há o que fazer. O professor Stélio está calmo aí, ouvindo, calmo. pensando Não, em eu São acho Pedro, assim, que não... Mas no caso dele, por exemplo, muita coisa que aconteceu foi da Eletropaulo, que é a mesma coisa da árvore. A Eletropaulo AES é uma empresa que tem a utilização de um equipamento super antigo. Então, as cruzetas são todas velhas, a fiação está com as emendas e conexões já bastante ruim. E então, qualquer coisa que acontece, vento, chuva, pedaço de galho que bate, derruba tudo, né? Então, é uma sucata que o governo do Estado vai enfrentar, que é a parte elétrica e água e esgoto. Hoje, você põe pressão numa rede d'água aqui, a maioria explode. Se você precisa de esgoto, você tem bastante coisa para entupir, porque cedeu já com aquele nivelamento normal, não existe. Então, no caso dele, dessa chuva aí, tem muito o que ele falar também. Eu acho assim, Zacopé, a cidade... Pensei que você fosse culpar São Pedro, enfim. Não, eu acho Não, assim, de jeito nenhum. a cidade... Se fizer engenharia, não existe São Pedro. Pode, Ela- inclusive, desafiar São Pedro. Ela já tem algum tempo que é para ser feito um diagnóstico, né, dessas árvores que tem espalhadas pela cidade, né? Pobres árvores, vamos assim chamar, né? Pobres árvores, né? Elas resistem ao homem, né? Vamos assim dizer, elas resistem ao homem. Então, nós sabemos o estado dessas árvores. Tem que haver por parte das subprefeituras um estudo rua a rua, né? Onde o próprio síndico do prédio, que tem uma árvore à sua frente, ele vai lá e também olha o estado da árvore, né? E ele também ajuda, né? E tem que haver maior liberdade para haver a ação daquele que está mais próximo da árvore. Quer dizer, um prédio que está à frente de uma árvore, que é vista, que ela já está carcomida, ela já tem problemas, que ela vai cair com uma intempérie mais agressiva, ele tem que ter autorização para ele fazer a poda. Hoje em dia, para se fazer uma poda aqui em São Paulo, Não consegue. não consegue. Você Não tem que consegue. entrar com não sei quantos E pedidos. retirar a árvore com a comida, pior ainda. Então, eu acho que Você procura a Eletropaulo procura a subprefeitura, a Só pode a subprefeitura prefeitura. manda os botânicos e os botânicos... Então, na realidade, essas chuvas, quando tem esses acidentes, é de grande ajuda para a cidade,
porque evita toda a burocracia do município. O negócio cai, aí é obrigado a ir lá o bombeiro e cortar. Não, eu acho que o Stélio pegou no ponto-chave, né? Como a maioria dos problemas, né, o Evilásio, como o prefeito sabe muito bem disso, a participação da comunidade é fundamental. Se você burocratizar e dificultar que você cuide de uma árvore que está em frente à sua casa, é um absurdo. Quer dizer, a solução está por aí. É chamar a população a participar no cuidado das árvores. Porque, quer dizer, não é só chuva. Eu estava vindo para cá, existe um problema de cupinização muito grande. E, inclusive, quando aumenta a temperatura, como está aumentando no globo inteiro, particularmente em São Paulo, que é absolutamente impermeável toda a construção, a proliferação desses bichos que apodrecem a árvore é muito grande. E isso pode ser, né? Isso pode ser. Eu acho que um cuidado dos órgãos públicos com relação às doenças e a participação da comunidade está no caminho concreto de você minimizar ao menos o problema Enfrentando críticas por não ter uma mulher ministra em sua equipe de governo, o presidente Michel Temer aproveitou o anúncio da nova equipe econômica, que inclui a economista do Itaú. Qual é o nome dessa economista aqui, professor? É a Maria Silvia Bastos Marques. Tudo bem. Não, o economista é o Ilan, não é? Anunciou a escolha da Maria Silvia Bastos Marques para comandar o BNDES. Eu acho assim, ela já foi do BNDES, né? Ela era do BNDES. E ela fez aí um roteiro, privatização do governo do PSDB, foi para a CSN, da CSN acabou prestando aí uma série de serviços ao setor privado e acabou como coordenadora das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Das obras das Olimpíadas, né? A questão, eu acho que essa questão da discussão da mulher, aí, agora, as mulheres que me perdoem, que eu vou falar. Tá? A gente liga, por exemplo, aqui no Brasil, a Globo News só tem mulher. A gente liga a Bloomberg, só tem mulher. A gente liga a CNN, seja em Londres, seja em Nova York, é muito mais mulher. Tá? Então, o que acontece? Quando as mulheres que são, em maioria, as repórteres, não viram mulheres no ministério, elas foram as primeiras a gritar. Até parece que, para você fazer uma política pública saudável para o país, tem que ser mulher e homem. Ou homem faz coisa errada e mulher faz coisa certa. Não tem critério. Eu acho assim, o presidente Temer agora, né, presidente interino, né, que se fala, não é isso? Isso. Presidente interino Temer, ele escolheu lá aqueles cavaleiros que estavam com ele na cavalgada nesse embate aí desses últimos 6 meses, não foi isso? Nós não vimos nada de estranho acontecer. A única coisa que me chamou a atenção foi a coragem desse presidente, do Temer, né, em trazer o Meirelles para capitanear o governo dele, né, porque nitidamente é o Meirelles que está à frente de tudo, né? Eu vi, e essa senhora, a Maria Silvia Bastos Marques, ficará debaixo do Meirelles como presidente do BNDES. Né? Ele teve uma coragem muito grande, uma coragem que mulher não teve, porque a Dilma não teve, que foi trazer para dentro do governo alguém que não fosse de partido político e que tivesse capacidade de manter o Brasil integrado com o resto do planeta. Né? Porque o que fez o governo Dilma com o Manteiga como ministro da Fazenda? Quebrou o Brasil. Né? Então, o primeiro governo Lula, nós podemos criticar o Lula do que nós quisermos, tá? Eu não sou petista, tá? Mas o Lula deixou o Meirelles tocar a economia. Essa é que é a verdade, deixou. E o Brasil sobreaproveitar as oportunidades dos custos elevadíssimos das commodities à época, principalmente minério de ferro. A Vale do Rio Doce foi a responsável por gerar uma reserva de 360 bilhões de dólares para o Brasil, coisa que o Brasil nunca teve. E o Meirelles foi muito inteligente em saber fazer essa operação, e o Lula foi muito hábil em saber tirar proveito
da situação, não é verdade? Então, eu acho assim, nesse exato momento, dizer que o governo interino, do presidente interino Temer, errou porque não botou mulher, é o primeiro erro que as mulheres estão fazendo. Porque essa crítica não vem dos jornalistas homens. Essas críticas vêm principalmente da Globo News, que é capitaneado por mulheres. E eu acho que isso daí é inegável o que eu acabo de falar. Doutor Evilásio Montoro. Embora essa cidadã, a senhora Márcia Silva, seja bastante capacitada para ser presidente do BNDES, fugindo aí a qualquer coisa que possa ser ruim, além da imposição. Não se questiona isso, não. A capacidade então, dela. a imposição é ruim, mas a indicação é muito boa. O economista Montoro. Eu primeiro, eu acho que é profundamente lamentável uma discussão dessa, né, de que é necessário mulher. Eu acho que dentro da capacidade acabam surgindo as mulheres e não tem por que essa preocupação de que tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter... seria saudável se tivesse, mas a diversidade ela está aí, ela é respeitada, e eu acho que a formação de um governo não tem que passar necessariamente por uma divisão de homem, de mulher, de negro, enfim. Eu acho que o Temer está no caminho correto, concordo, né, que eu acho que a questão da escolha do Meirelles para a área econômica foi uma luta. A gente sabe de alguns bastidores que foi difícil a composição, e ele acabou tendo realmente o domínio, né, do Banco Central, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, o que me parece fundamental, né? Uma unidade de conceito, uma unidade de pensamento que pode ajudar o Brasil a melhorar. Eu logo no começo eu queria fazer não correção, mas agregar ao Luiz Alberto. Nós não é que estamos chegando a 10%, nós já chegamos a 11% de desemprego, não é 10%. E nesse sentido, 1% significa 1 milhão de pessoas. Né? É uma coisa impressionante. Né? E a Constituição Civil, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser... Né? A gente luta muito para que se recupere, porque realmente é um setor que emprega bastante e daquele que não é necessariamente muito qualificado. E seria interessante colocar aqui, recordando... Porque eu acho que eu sou o mais velho da mesa aqui, né? Não, discordo, hein? Discordo também. Eu também discordo. Mas eu fui aluno do professor Mário Henrique Simonsen, que tinha sempre grandes teorias sobre modelos sociais, né? E ele falava da esterese, a esterese nos modelos econômicos. Então, o que é a esterese? Quando a gente está aquecendo a água, por exemplo, que você desliga o fogo, a água ainda aumenta mais uns graus antes de começar a esfriar, né? Então, a esterese... Vivendo se aprende, né? Exatamente. Não sabia disso. Então, o que acontece? Nos modelos econômicos, existe a esterese. A gente toma uma determinada posição, uma determinada medida, uma determinada atitude, mas o efeito que vinha antes continua, tá? Então, quando o ministro Meirelles ele coloca que deverá chegar a 14% antes de que qualquer medida que seja tomada agora faça efeito, ele já levou em consideração esse efeito do professor Mário Henrique Simonsen, que são as estereses sociais, né? Ou seja, mesmo que ele tome agora, nesse momento, todas as medidas corretas para incentivar o seu setor da indústria civil, a indústria automobilística, etc., a esterese continua. Então, deverá haver mais 4 a 5 milhões de desempregados antes que as medidas que estão sendo planejadas comecem a tomar efeito. E esse é que é o grande problema da governabilidade interina do presidente Temer, que eu acho. Porque essa esterese social, né, dos modelos sociais, modelos econômicos, né, socioeconômicos, demoram em torno de 6 meses para surtir algum efeito. Então, pode ser que daqui a 6 meses a presidenta volte
e encontre uma casa mais bem arrumada do que ela deixou quando saiu. Ô, Stélio, eu queria só corrigir, não, Pois é. imagina, comentar. Eu chamaria o presidente Temer de presidente em exercício, não interino, porque interino você quase que admite o retorno, né? Ele está só nesse Presidente em período, exercício. né? Eu acredito que ele está em exercício e deverá permanecer até o final de 2018. É só uma observação que talvez tenha, evidentemente, uma Doutor posição Evilásio. política no meio aí. Na minha opinião, gestão, seja privada ou pública, não é uma questão de gênero. Claro. Nenhum presidente na história do Brasil, nenhum governador, talvez nenhum prefeito, colocou 51% dos seus auxiliares diretos, ministros, secretários, etc., do sexo feminino. Que 51% do eleitorado do Brasil é do sexo feminino. Eu acho que ninguém atendeu esta premissa. Claro que talvez fosse politicamente correto, né, no primeiro escalão, colocar mulher, mas eu não acho que é um fundamental. E por que não temos mulher no governo Temer? Primeiro porque o Temer montou um ministério para levar a termo o seu governo até o final, até 2018, que eu acho que Temer não 2017. sairia mais. 2018. Tirando o Meirelles, que é o único cargo técnico, e que na gíria nós podemos falar todos os segmentos, esse é o cara, os demais foi acordo político, para dar sustentabilidade no Congresso Nacional. Na efervescência daquela história de impeachment, não se destacou nenhuma mulher, porque as mulheres têm dificuldade também de serem líderes no Congresso Nacional. E foram os líderes, né, que formaram o governo Temer, para que lhe desse uma sustentação e também, possivelmente, tentar aprovar aquilo que seja necessário e urgente. Mas nós vamos, talvez, ver muita contradição ou muita falta de coragem, porque o político, desculpe o termo, não deveria ser esse, mas ele é muito covarde. Às vezes ele não encara de frente a solução de uma necessidade com medo do resultado da eleição. Nós temos as maiores, as transformações mais necessárias, elas têm que acontecer, já deveriam ter acontecido há 10, 12, 15 anos atrás e ninguém teve coragem. Por E exemplo, não são populares, né? exatamente. A Previdência é um rombo incomensurável nesse país. Já é passada a hora de ter dado a solução a esse problema, porque o próprio aposentado vai ser prejudicado amanhã. Mas a classe política não teve e não terá coragem, porque esse tema terá muita mídia, terá muita rejeição, é muito impopular e 2 anos após vem as eleições. Agora, nós precisamos assistir à coragem dos parlamentares e também ver a contradição. É necessária a CPMF ou outras formas de receita. Os que são a favor hoje, talvez, são os mesmos que foram contra antes e vice-versa. Então, como é que a gente vai ver a solução com essa Eu acho que contradição? existe um dado, e esse dado todo brasileiro, lá do jardim de infância, já deveria saber. Esse país, ele está com quase... ele vai chegar agora, por volta de setembro, outubro, a 3 trilhões de déficit orçamentário. 3 trilhões. São 3 anos de trabalho, né? São 3 anos do país inteiro trabalhando, né? Puxadas pela Previdência e pela dívida. Isso. Então, o que acontece? Se nós não tivermos uma mão de ferro, uma mão tipo Meirelles mesmo, né? Acompanhei hoje ele apresentando o seu pessoal, né? Quer dizer, como ele está colocando para o Brasil, todo mundo tem que saber a verdade. Eu não vou adiantar medidas, porque todo mundo tem que saber a verdade. Muito bem. Não é isso? É isso, perfeito. Sabe? Então, quer dizer, é a hora da gente esquecer papo de palanque e trazer papo de contador. Né? Porque o país é, na realidade, uma grande família. E toda família tem o seu orçamento. O orçamento tem que bater na sua empresa, não é verdade? Bateu quebra, sem dúvida. Exatamente. Não tenha Então, dúvida. o Brasil está basicamente quebrando. Eu só discordei de uma coisa do Dr. Meirelles hoje na entrevista dele, quando ele disse que não há no horizonte crise internacional à vista. Eu digo que há sim. Os Estados Unidos da América do Norte já estão quebrados.
A América hoje, ela já não roda mais a sua dívida se não for a China comprando a sua dívida. Então está virando aquele famoso, a famosa serpente que come o próprio rabo, Estados Unidos e China. Então nós estamos às vésperas de entrar em uma nova crise, não uma crise de 2008 que foram de 70 trilhões de dólares, mas nós estamos às vésperas de entrar em uma crise de 1,4 quatrilhão de dólares. E isso são números que quem acompanha os dados das commodities, os dados dos derivativos, estão vendo que o mercado financeiro internacional, ele espera a Austrália abrir para resolver o problema que ele deixou em Londres há 8 horas atrás. Então, nós já estamos novamente nesse... Perfeito, Estélio. Entendeu? E Estamos o Brasil... repetindo. Exatamente. Nós estamos repetindo o fato e o Brasil não está preparado para enfrentar a crise. Nós temos que ir ao intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20, UHF, canal 3 da NET,
em Guarulhos. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Bom tê-la aqui conosco, Gisele. Boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Obrigada, é sempre um prazer. A Gisele, para que a gente possa falar do 16º Arraiá FIPESP, né? Comemoração dos 85 anos da entidade. Gisele, tudo bem, Gisele? Tudo ótimo. Graças a Deus. Cadê a Gisele para falar conosco sobre este evento que marca a comemoração dos 85 anos da FIPESP, essa instituição que congrega os funcionários públicos do Estado de São Paulo? Gisele, tudo bem, Gisele? Zancopé, boa tarde a todos os ouvintes. Eu não ouço a Gisele. Tá? Conosco hoje o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APEMEC, a Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, o engenheiro Estélio da Cunha, consultor de energia, economista Ricardo Montoro e também o doutor Evilásio, médico, que por 2 mandatos foi prefeito na cidade de Taboão da Serra. Gisele, estamos em contato, Gisele? Zancopé. Cadê? Boa tarde, Zancopé. Doutor Evilásio, o senhor exerceu o mandato de prefeito na cidade de Taboão da Serra por 2 gestões, 2 mandatos. Eu posso fazer uma pergunta que ninguém quer fazer para o senhor? Fique muito à vontade. Vai concorrer à prefeitura? Vão conseguir convencê-lo a retornar à política em Taboão da Serra? Eu tinha tomado uma atitude igual ao Ricardo Montoro, que pela sua exposição eu fiquei aqui com inveja, não é? E parece que é um mistério da nossa vida, não é? É a mosca, né? É a mosca. É um vírus que, como a AIDS, eu acho que ninguém vai curar, viu, Ricardo? Então, nós estamos na condição de pré-candidato a prefeito em Taboão da Serra. Eu tenho que respeitar esses rigores da legislação. Então, o senhor é pré-candidato a prefeito em Taboão? Pré-candidato. E sim, com a nova legislação eleitoral tem uma coisa muito curiosa. Na pré-campanha você pode fazer tudo, e na campanha não pode fazer quase nada. Exatamente. É o inverso, Montoro. Gisele, está me ouvindo, Gisele? Zancopé, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Vamos falar sobre esse 16º Arraiá, que comemora os 85 anos da entidade. Qual o segredo para se conservar essa festa com todos tão participativos, Gisele? Então, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Eu acho que é por causa do envolvimento das pessoas na organização do evento, né? Porque esse tipo de festa tem algo tão especial que a gente nunca esquece. Que vem da infância, é uma coisa bem folclórica mesmo, como as danças de quadrilha ao som de músicas de sanfoneiro, as comidas típicas feitas com milho verde, batata doce, amendoim, bolo de fubá, cuscuz, arroz doce e tantas outras iguarias deliciosas, né, Zancopé? E a gente vive e revive momentos incríveis. Até o cheiro é especial, sem falar nos entretenimentos, na maneira característica de se vestir, nas cantorias, nas brincadeiras e até nas fogueiras, né? E é uma animação só. Não faltam motivos para que os associados estejam sempre presentes e participando de tudo com muita alegria. Gisele, explica mais uma vez para a gente sobre os cupons para o sorteio dos prêmios, como eles podem ser adquiridos durante a festa. Olha, os cupons podem ser adquiridos sem limites, né? E podem lá também ser adquiridos com toda certeza, né? Para a festa ficar mais completa ainda, teremos 15 sorteios incríveis, com destaque para o nosso maior prêmio da história, que é um Jeep Renegade Sport 1.8 Flex. Quem quiser comprar no dia do evento, tudo bem, sem problemas. O valor de cada cupom é R$12. E quanto mais cupons a pessoa tiver, maiores são as chances de ganhar. E quem não quer levar para casa um prêmio top do dia? Aliás, todos os prêmios são bem interessantes. Portanto, mesmo que o associado não vá à festa, vale a pena participar, investir em alguns cupons e fazer parte dos sorteios. E desde já, a FIPESP deseja uma boa sorte a todos. Gisele, a FIPESP também coloca à disposição o transporte, ônibus para os associados, é isso?
Sim, aqui em São Paulo, na sede social, estamos atendendo no saguão do prédio, logo na entrada, onde fornecemos todas as informações necessárias. O associado que tiver interesse deve pagar R$ 120, preço da excursão ida e volta em ônibus fretado, São Paulo, Serra Negra, São Paulo. Isso lhes garante uma cortesia e um brinde surpresa. Além disso, recebe um cartão que será validado como vale alimentação. Cartão esse que deverá ser carregado pelo usuário com valor em dinheiro de no máximo R$ 50 para os seus gastos com alimentação na festa. Já os dependentes, amigos e familiares convidados devem pagar R$ 150 pela excursão e também recebem os mesmos benefícios que o associado titular. E quem é a grande atração? Quem vai animar a festa deste ano, Gisele? Então, Zacopé, para o 16º Arraiá, convidamos o cantor Sérgio Reis, exclusivo para quem está festejando os seus 85 anos e com muito sucesso. Sabe quem é? A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Isso mesmo, este ano completa 85 anos. E também teremos a dupla Marcos e Bueno, de mesmo estilo de cantoria. Portanto, o 16º Arraiá FIPESP deve ser parada obrigatória para todos os associados e familiares. E eu tenho mais informações aqui na sede social, na rua Bittencourt Rodrigues 155, na Sé, São Paulo, ou pelos telefones 11 3188 3154 e nos finais 3155, 3156 e 3157, ou nas regionais de sua cidade, ou então pelo site www.afipesp.org.br. Gisele, mais uma vez eu agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Participando conosco desta edição, o engenheiro Luiz Alberto, que é presidente da APEMEC. O que vai acontecer amanhã na APEMEC? A inauguração. Nós conseguimos uma sede própria, foi um andar. Foi difícil prédio. achar Foi difícil. mão de obra para construir. Não, a mão de obra está bastante fácil agora. E, inclusive, a mão de obra que está sendo dispensada de início é a mão de obra de gerência, o que é muito ruim porque declina muito a capacitação técnica da empresa. Então, nós vamos fazer a inauguração amanhã da nossa sede, e vai ser uma coisa espetacular, entendeu? E você está convidado. Onde será? Ali na Alameda é? Santos, 1909, no 4º andar todo. Então, conseguimos comprar a sede própria e reformamos, está muito bonita, e no auditório amanhã teremos lá uma inauguração. A gente sempre fala isso, e no início do programa chamava a atenção, sobre a facilidade das pessoas se candidatarem a trabalhar na construção civil. Não exige, sem dúvida nenhuma qualificação. Boa parte dela não exige qualificação. Qual o volume, eu posso dizer assim, o contingente que a construção civil tem dois grandes que absorve bastante da construção civil. É governo e a incorporação, quer dizer, a construção para a venda daquilo que o sujeito construiu ou aluguel. A incorporação sofreu uma queda terrível, né? Então, você tinha aqui em São Paulo aproximadamente um contingente de mão de obra que girava em torno aproximadamente de 10 milhões de empregados, né? E a diminuição do ritmo das incorporações. 10 milhões no estado todo. No estado todo. No estado de São Paulo, a associação é do estado. Sim. Então, ela tinha esse... E quando a queda da incorporação, isso diminuiu bastante. Entendeu? Hoje se gira em torno de 6 milhões de empregados na construção civil direto. O problema da construção civil é que para cada direto tem 3 indiretos. Então, é muito importante... Não é um problema, isso é uma solução. É uma solução para que imediatamente se tenha a retomada do pleno emprego. Entendeu? Quanto aos 10%, o Montoro, existe um fenômeno espetacular no Brasil que salva, que nos outros países não existe. Quando o sujeito sai do emprego registrado, normalmente ele vai para o emprego informal. Informal significa ele próprio ou significa ele estar empregado sem o registro. E ele também vai para o negócio próprio. Então, ele tem sempre esse aumento do negócio próprio, do emprego informal e do emprego informal dele próprio empresário.
que ameniza um pouco essa explosão que houve do desemprego. Portanto, que é muito positivo. Né? É um ponto muito positivo e essa questão desse fenômeno de que continua o ruim. Mesmo? Esterese. Essa esterese, ela é muito espetacular na construção civil. Ela não acontece na hora que o sujeito toma uma atitude. Então, amanhã, o governo querendo empregar Minha Casa Minha Vida plena, fazer todos os seus convênios com o município funcionando, ele vai ter uma condição imediata do emprego pleno. Isso aí vai se notar facilmente. Houve não posso deixar de dizer que, embora não seja da associação deles, mas que na indústria da automobilística também ocorre a mesma coisa. Eu queria complementar aqui o brasileiro é tarado por carro. Quando você incentiva que leva a um valor que ele possa comprar, ele compra mesmo. Entendeu? Então, imediatamente por conta disto também. Na construção civil tem que vir através do governo, não pode ser da incorporação, porque na incorporação existe a questão do estoque do investidor, que ainda está um pouco alto, ele só vai começar a comprar, por isso eu só vou começar a construir quando essa coisa se equilibrar. Aí, isso aí, a esterese é grande. O engenheiro Luiz Alberto ele estava falando que primeiro teve esse foco no nível gerencial, né? Infelizmente. Isso, infelizmente. Isso está ocorrendo horizontalmente na economia brasileira. Então, o primeiro critério para o ataque de custos da folha de pagamento vem sendo o nível salarial. Então, eu não vou falar o nome da empresa automotiva, né, multinacional, mas todos os salários de 18 mil a 28 mil foram reanalisados e foram cortados. Foram literalmente cortados. Então, são pessoas na faixa... Demitidos. Essa faixa salarial... Entre 18... Então, o primeiro critério dessa indústria automobilística foi pegar salários de 18 a 28 mil e corte. Corte nesses salários, né? E não na parte, vamos assim dizer, que pode fazer o layoff, né? Quer dizer, mandar de férias para casa pagando meio salário, ou pagando 40% do salário. Então, o que vai acontecer? Daqui a 18 meses... quando toda essa política que o Meirelles pretende implantar no Brasil, que é fazer conta de casa, né? Em inglês se fala bottom line, né? Quer dizer, ele foi diretor de banco, ele foi do Fed americano, foi Banco Central brasileiro, então ele opera em bottom line, ele quer saber qual é a última linha lá do resultado. Se sobra, é lucro, se falta, tem que cortar gente, né? Então, nós vamos criar nesses próximos 18 meses uma quantidade muito grande, entre 42 e 48 anos de idade, que são profissionais brasileiros extremamente qualificados, que foram obrigados a passar os últimos 18 meses desempregados, e a economia, então, quando ela voltar, já volta sem essa experiência do passado. Ele não vai para a informalidade? Ele vai inicialmente para a consultoria, mas... Montoro, o que ocorre? O Brasil ele gera recursos muito rápido. Então, o cargo dele vai ser ocupado lá dentro da empresa. Então, com salário menor. Com salário menor. Tá? Então, na realidade, as multinacionais elas estão aproveitando a questão salarial para dólar, taxa cambial e salários altos, para fazer o seu corte e fazer o seu bottom line. É onde a pequena e média vai crescer, porque ela vai absorver muito mais rápido esse pessoal que saiu. Hoje a pequena e média está também fazendo isso, mesmo sendo média e pequena, ela está tirando a gestão mais cara, né, de dentro da empresa, porém, ela rapidamente vai adquirir ela pode pegar bons recursos por metade do preço. Exatamente, isso que não era acessível a ela. Montoro, extensivo também a todos os outros integrantes. Ministros de Michel Temer querem propor a legalização dos jogos de azar. Ideia já defendida pelo Henrique Eduardo Alves, do Turismo, e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. É uma tristeza ouvir isso. Primeiro, eu queria particularmente mostrar minha alegria de ver o Evilásio Farias voltando a ser candidato a prefeito de Itabuão. Quando você cometeu essa pergunta indiscreta, era a pergunta que ele mais queria que você fizesse.
Mas vamos lá, qual que foi a pergunta? Legalização. Eu vi isso, eu achei que isso é realmente... É muito triste você querer substituir, por mais antipático que seja um imposto, no caso, o mais falado é a CPMF, e se for provisória mesmo, eu acho que não sai daí a solução, tem que ser por aí, substituí-la por jogo de azar. Para mim, isso é uma afronta à inteligência, uma afronta à moral, aos bons costumes. Eu sou absolutamente contrário a isso. De maneira eu dirigi muito... a pergunta a você inicialmente. Porque não vejo absolutamente que isso possa ser... Não é uma questão de conceito. Eu dirigi a você, economista, foi exatamente para ter esse viés. É evidente, né? Comentei que eu não sou candidato, então a gente pode falar a verdade. É claro que imposto não é bem-vindo, nunca é bem-vindo, mas me parece que na atual circunstância da equipe do Meirelles, e ele já deixou a dica de que ele vai ter que criar, nem que seja provisório mesmo, né, um imposto. Agora, querer substituir isso por jogos de azar, pela saúde moral da família, eu acho isso realmente um absurdo, né? Nem que se discuta o jogo, podemos discutir, mas não em substituição à criação de um imposto. Indo mais além, Ricardo, quão substancial seria isso para resolver um problema tão profundo, não é? Uma crise que ninguém sabe a longitude desse fosso? Isso seria menos do que uma gota d'água no oceano. Eu acho que medidas são necessárias, tem que ser medidas, infelizmente, impopular, né? Medidas duras, mas isso todo pai de família adota em sua casa quando se faz necessário. E na macroeconomia também não pode ser diferente. Nós temos um passivo, um déficit na saúde incomensurável. Nós temos um déficit também na infraestrutura do país que não se sabe nem medir, de tão grande e tão necessária. Portos, aeroportos, estradas, ferrovias, etc, etc. E nós temos também um déficit na nossa educação que, infelizmente, a coisa pública nesse país foi boa quando era para poucos. À medida que se massificou o atendimento, nós fizemos dessas políticas as piores possíveis. E não se constrói uma nação, não se desenvolve um povo, não se constrói a cidadania sem investir com qualidade nessas políticas básicas. E não é jogo do bicho que vai salvar. Doutor Evilásio, aproveitando, o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que em breve o país não conseguirá mais sustentar os direitos que a Constituição garante. Em breve não, hoje... eu não tenho dúvida. Hoje já não consegue. Esse é a mazela do país, Agora, é a Constituição errada, ultrapassada. Na América do Sul, né, que nós temos aí um atraso de décadas, né, o Brasil está entre os países que menos investem proporcionalmente ao PIB em saúde. Diferentemente de outros ramos de atividade, por exemplo, comunicação ficou barato. Hoje não se compra mais telefone, se dão. Antigamente se fazia fila, né, se disputava, a gente tinha 5, 6, 7 telefones. Estava no imposto de renda. Exatamente. Né? Na saúde, o processo se encareceu. Eu vou dar um exemplo particular. Eu sou médico. Minha esposa era médica, também médica. Nós tivemos 3 filhas. Só na última, fomos fazer uma ultrassonografia no último mês de gravidez. Hoje isso é corriqueiro. Todo pré-natal, todo mês se faz um exame desse. Nós não tínhamos a ressonância magnética, a tomografia, exames caríssimos. E hoje tem que estar acessível ao povo, porque a tecnologia está aí para isso. Né? Não pode prescindir o povo de usar um benefício tão importante. Por isso que saúde aumenta os seus custos, mas não podemos pensar como gasto, temos que pensar como investimento. Montoro, eu interrompi no momento em que você ia se referir à não candidatura do presidente em exercício. Ah, verdade. Eu fui logo no intervalo. A discussão passou pela equipe do Meirelles, pela nova administração do Temer, e eu acho altamente positivo o fato de ele já ter declarado que não é candidato à reeleição, digamos. Mas né? Ninguém é candidato. Até o Evilásio, por exemplo, não é candidato. Quando Vamos convencê-lo a ser. Quando você assume um compromisso, né, e nesse momento em que parece que foi unanimidade dos membros da mesa, dizer que medidas vão ser adotadas e medidas impopulares. E tem que ser mesmo, tem que ser medidas impopulares, porque ninguém consegue fazer uma reforma se não tiver uma reforma da Previdência. Eu acho
acho que está faltando falar de reforma política, viu, Zé Copé? Isso eu me lembro, o Evilásio é testemunho. Com todo o respeito, Montoro, os políticos não querem ver. mas o Essa seria a Montoro primeira falava... das reformas. A primeira Sim, das sim. reformas é a reforma política para aumentar a representatividade entre o representante e o representado. É necessário a votação distrital. Eu acho que isso Os passa políticos e a não gente querem, Montoro. mas eu acho que querem. Eu acho que isso é uma batalha que o Temer tem que enfrentar e eu não estou vendo enfrentar no primeiro momento. Fazemos voto que num segundo Ricardo momento. Montoro, é sempre muito agradável recebê-lo no nosso Gente que Fala. Muito obrigado Retorne breve. pelo convite. Eu sou um freguês da casa, quero continuar Muito sendo. bom. Professor Estélio. bom Obrigado, tê-lo Zé aqui. Copé, por me convidar no seu programa. Hoje à mesa, realmente, nós tivemos debates importantes, né? Eu acho que a turma aí do YouTube, né, que possa rever, os mais jovens, né, eles têm bastante conceitos que foram colocados na mesa aqui, que são conceitos macroeconômicos, conceitos de construção de nação. Luiz Alberto de Araújo Costa, a PEMEC inaugura sua nova sede amanhã. Amanhã, se Deus quiser, e vamos rezar que o governo comece a investir novamente em infraestrutura, até com a intenção de fomentar o crescimento do emprego o mais rápido possível. Parabéns pelo teu trabalho à frente da... São 270 empresas de pequeno e médio porte, e que significa dizer tudo que se faz aqui dentro do estado de São Paulo são as empresas que fazem. Antes da APMEC, faziam até sob aquele regime infernal de subempreitada escrava, e hoje elas estão com contratações, na maioria, direto com o governo, tanto Grato. estadual como municipal. Grato por ter vindo ao nosso programa. E o federal só o Minha Casa Minha Vida. Doutor Evilásio, como é que é? Como pré-candidato eu posso fazer muito, como candidato não se pode fazer nada. Exatamente. Muito bom. Isso é a reforma que foi patrocinada, que é um absurdo, né? Sim. Todos os partidos que têm apenas um deputado têm espaço na TV, tem fundo partidário, porque tem um deputado. Então, foi a pior reforma das reformas. E, consoante aqui a opinião do meu amigo Ricardo Montoro, a primeira reforma, essa que deverá preceder a todos, é a política. Essa é a grande crítica que eu faço ao governo Lula. Lula teve todas as condições para fazê-lo e não fez. Todas. Espero que Temer, como não é um governo de base popular, né, como veio e é a esperança da solução dos problemas, que encarem, né, apesar das dificuldades, e para passar esse Brasil a limpo. É um Espero prazer. que encontre novas oportunidades para estar conosco. O prazer é todo meu, Zé Copé. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.